professor Carlos Ruiz, esse sim, desde então que foi apresentado no Congresso de Estética em São Paulo, ele fez uma revisão enorme sobre as publicações e fez um histórico, isso que ficou bacana, de como a criolipólise evoluiu. E hoje a gente pode falar de fato que com os aplicadores que conseguem fazer crioterapia em todo abdômen ao mesmo tempo, é um trigger biofísico que induz ao processo de emagrecimento. E como, vou deixar um pouquinho o professor falar. Toca lá, professor. Eu sou um passador de slide. Eu acho que vou pegar para mim passar. Nem slide eu vou passar. Pronto. Não, mas você fica aqui. Fica. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E realmente, a minha surpresa quando chegou um manípulo gigante na minha casa, eu fiquei muito feliz. Chegou ainda branco, né? E chegou ainda com um aviso que não era nem para mim, né, usar em cliente, era só realmente para pesquisa. Mas assim, o que acontece? Quem criou esse manípulo? A gente fala sempre isso, né? Quem criou esse manípulo? Quem foi? O saque lá não. Foi o saque. O saque. Por quê? O que eu quero de uma máquina de crioterapia hoje? Crioterapia? Não. Uma máquina. O que eu quero de uma máquina de criolipólise hoje? Quero uma máquina com manípulo grande. Por quê? Porque eu quero economizar tempo. Preciso otimizar o tempo da clínica. Eu me lembro que nós começamos criolipólise com um manípulo só. E por anos trabalhamos com um manípulo só. Quando a Asgard foi lançada, eu estava no pré-lançamento, né, fui em Vassouras, né, você me apresentou a máquina, nem são de Vassouras. E depois foi lançado Salvador, né? Assim, 4 manípulos. O que isso trouxe para o mercado? Né? Uma agilidade gigantesca. Só que as placas realmente estavam pequenas ainda, né? Então, ficava horas para trabalhar todo um abdômen. Quando chega essas placas gigantes, primeira coisa que eu questionei, cara, não adianta uma placa gigante se ela não resfria. E comecei a fazer todos os testes possíveis, imaginários, e realmente a máquina estava entregando uma temperatura baixa. O que acontece? Quando você tem um carro com um motor muito forte e está andando, por exemplo, em Interlagos, você pode pisar. Mas se estiver andando na Avenida Paulista, o que você vai fazer? Conta para mim. Andar devagar. Então a gente precisa ter o quê? Máquinas que a gente pode colocar o que a gente quiser. Então essa máquina, primeira coisa, eu tenho comando dela. Eu sei quanto que está na superfície, sei quanto eu posso entregar, sei quanto que está entregando e tem uma liberdade de trabalho muito grande. Quando eu olhei do lado, falei, nossa, veio os negócios esquisitos aqui. Eram os encaixes de eletro. E aí eu falei, não, esse é meu sonho. Por que meu sonho? Porque muitas vezes eu tenho que ficar adaptando eletrodos, eu tenho que colocar... Eu gosto de microcorrentes, eu sou apaixonado por microcorrentes. Eu fiz mestrado e doutorado em microcorrentes. Então, eu posso colocar a corrente que eu bem entender. Se amanhã a contração muscular for a minha opção, eu vou poder colocar. Então, eu fiquei muito feliz com o tamanho, com o que a máquina entrega e a opção da corrente. Só isso, só. Mas, quando eu comecei a atender minha primeira cliente, eu notei um negócio muito estranho. Sabe onde foi o negócio estranho? Foi na bioimpedância. Eu falei, não, eu estou ficando maluco. Aí eu vou fazer de novo. E vou fazer de novo. E comecei a olhar na bioimpedância aumento de massa magra. Pô, mas isso não é possível, né? E comecei a olhar perda de peso, diminuição, assim, média de 1.400, 1.300, parece que foi
É Deus mesmo negócio. Foi 1.330 calorias. E aí eu fui procurar na literatura. Achei 2 de cada falando de 1.330 calorias. Eu achei a Loap, que é conhecida já, que ninguém conseguia repetir o experimento dela, porque ela tem uma máquina com 8 manípulos, né? E, na verdade, não tem nem a área da VC10. 4 placas Electrofit tem muito mais área do que a do artigo da Loap. Mas vamos lá. E achei Dr. Paul Lee, que fala exatamente. Aí tem mais um que fala 1.330 calorias. Parece que eles, né? Um usou a referência do outro, que é o Yoshiro. Quando eu fui lá, eu lembrei desse artigo. Foi um artigo que eu descartei. Sabe quando você está lendo os artigos na PubMed, você descarta ele? Foi um artigo que eu descartei, por quê? Porque não dava para mim fazer a mesma coisa, né? Voltei a ler o artigo, cheio de viés, cheio de erros, mas é o que dá, o que deu uma direção para a gente começar a pesquisar, né? Assim, eu acho que é legal falar isso um pouquinho mais no final, porque eu vou dar mais uma parte teórica para vocês, mas o pulo do gato eu vou dar. Esse é o grande segredo. O pulo do gato. O que a gente tem aprendido muito, eu e o Carlos Eduardo? Que o pulo do gato, a gente não pode ficar dando toda hora. Então tem um pulo do gato na máquina de vocês que ninguém tem, que é justamente o viés de Loap. A Loap, ela faz 40 minutos, só marca aí. Quando ela congela todo o abdômen, e quando ela congela 2 vezes, até ela faz uma sobreposição. Mas o segredo, quando ela congela todo o abdômen e as laterais dos flancos, o que ela estava fazendo? Ela estava congelando do máximo e desacelerando. Uma coisa que não acontece com a maioria das máquinas. A maioria das máquinas você liga e ela começa o quê? Resfriar o tecido e demora para chegar o quê? Numa temperatura baixa. Quando chega numa temperatura baixa, sabe o que você faz? O que você faz? Desliga a máquina depois, né? Quando desliga a máquina tem o fenômeno de reperfusão. Estou adiantando a aula. Né, Carlos? E o fenômeno de reperfusão, muitas vezes, ele gera processo inflamatório. É um processo inflamatório transitório e que não altera o resultado em nada, porque a apoptose nunca foi inflamatória. Nós vamos dar isso aqui. Os marcadores de apoptose não são inflamatórios. Um macrófago, ele não pode se comportar como um ativador de citocina inflamatória em sistemas apoptóticos. Por isso que o grande sinalizador do sistema apoptótico para o macrófago é a fosfatidilceína. Essa inversão de polaridade, vamos dizer assim, de interno para externo da fosfatidilcerina, na verdade, isso faz o quê? Faz com que as células vizinhas entendam que está ocorrendo morte celular, perigosíssimo isso, porque elas podem absorver os lipídios que estão saindo, como também elas podem não querer absorver e começar a diferenciar células mesenquimais em tecido adiposo. Geralmente, quando isso acontece por processo inflamatório, quando se gera um processo inflamatório secundário, esse tecido que vai, vamos dizer assim, ser diferenciado é tecido adiposo branco. Mas olha, se você congelar e depois você aliviar o pé, vamos dizer assim, começar a desacelerar, menos 10, menos 5, menos 3, menos 1, você não vai ter esse efeito. É como você fosse para o frio e saísse do frio como? Se adaptando devagar. Não abruptamente, sair abruptamente você morre.
O sistema isquemia reperfusão é que ocorre onde? Na parada cardíaca. Muita gente vai embora. Quem não vai embora? Quem já está acostumado, né? Teve várias pequenas paradinhas cardíacas, vamos dizer assim, várias isquemias. Então vamos lá. O que a gente tem que entender? O grande segredo da LOAP era esse. Coloca a máquina assim, na maior potência dela, menos 15. Quando o tecido atinge menos 10, o que ela faz? Ela baixa para menos 5 e completa o tempo de resfriamento. E depois ela não tira a máquina de uma vez. Esse é o maior segredo. Outro segredo é a gente entender o aumento do gradiente de cálcio. E o que ele evita? Ele evita justamente as naipes. Vou mostrar isso tudo aqui rápido para vocês, tá? Pode tirar foto, né? Pode guardar os slides, não tem problema nenhum. Pode revisar depois tudo isso. Mas eu aqui estou dando a alma, estou resumindo, estou mostrando como fazer. Apesar que amanhã você dá, né? E assim, então, quando eu consigo fazer uma eletroestimulação em 10 Hz, que por coincidência é o que ativa o sistema nervoso simpático, que ativa o sistema nervoso central, que ativa a suprarrenal, liberar epinefrina, norepinefrina. Isso é muito legal ver o Rodrigo falando, porque o Rodrigo não resume, ele ensina realmente sobre os receptores, sobre esse tipo de receptor que nós estamos conversando aqui, sobre esses fosfolipídios, é legal ver. Então, o que acontece com 10 Hz? 10 Hz, além de estimular terminações simpáticas, nervosas simpáticas, ele aumenta o gradiente de cálcio extracelular. Então você tem um efeito duplo e você aumenta o ácido graxo na corrente sanguínea. Então assim, estou finalizando a palestra, na verdade, que eu deveria, estou vindo do final. Então, quando a gente tem um modelo de ser que vive no gelo, que é saudável, que tem gordura bege, a gente lembra de quem? Eu vou falar dos SPIT como todos, né? A gente poderia falar do Malamute, poderia falar do Husky, mas são todos SPITs, né? A mesma família. Pode ver, eles ingerem muito ácido graxo, eles têm ácido graxo quando eles, na corrente sanguínea, quando eles vão para o frio trabalhar, brincar ou sobreviver. Eles não ficam tremendo. Tremeu não produz gordura bege. Olha que legal. Então, primeira coisa é não tremer. Tremer é ativação de beta 3. Opa, tremeu, só vai ter calorigênese, só vai ter termogênese. Não vai ter o quê? Criotermogênese adaptativa. Termogênese adaptativa é pior ainda. Termogênese adaptativa por exemplo, é que o meu paciente tem. De tanto fazer dieta e tanto fazer tratamento errado, ele tem uma termogênese adaptativa. Ele tem uma diminuição do quê? Uma diminuição da termogênese basal. O metabolismo basal dele é diminuído. Esse metabolismo diminuído a gente chama de termogênese adaptativa. Então aí que a gente acha legal, porque a gente muitas vezes coloca numa palestra um slide com uma terminologia errada e esse termo que o pessoal pega e leva embora, nem para escutar, tá? Então vamos lá? Termogênese adaptativa é o que o teu paciente que não emagrece tem, adaptou, diminuiu o quê? A geração de calor, diminuiu o metabolismo basal, isso chama-se termogênese adaptativa.
Quando você expõe ao frio, é termogênico, tremor. Mas quando você começa a adaptar a pessoa e ela começa a diferenciar tecido adiposo bege, que nós vamos explicar isso aí também muito rápido, mas vamos explicar as três hipóteses e as 3 comprovadas. O nome disso é termogênese, não, é criotermogênese adaptativa. Aí sim vai ter gasto calórico, aí sim vai ter o desacoplamento mitocondrial, aí sim vai ter a UCP1 desacoplando e a mitocôndria não vai ter a fase final, que é a fosforização oxidativa. Tá? Vamos correr. Nossa, foi só a introdução. Né? Ó, rapidinho. Caramba, volta. Tá indo pra frente. Volta. É emoção demais. Pronto. A nova era da criolipólise. Né? A possibilidade do emagrecimento. Já contei tudo, né? Bora lá. Né? Apresentação rapidinha, né? Lembrando aí, ó, meu orientador de pós-doc, que era o Rodrigo, que tá ali no fundo, pega no pé da gente, né? Tá lá. Aqui, o que é criolipólise? Criolipólise é uma técnica de modelagem corporal. Isso está em artigo 2021, né? Essa palavra está em artigo 2021. E quando você consegue... Vocês trocaram o slide, né? Quando você faz o congelamento de todas as áreas, inclusive fazendo 2 vezes as prioridades, você consegue uma resposta, olha lá, 40% mais eficaz do que tudo que está nas revisões sistemáticas por aí, né? Se quem introduziu foi o Carlão, é para você falar isso, Carlos, né? Vamos lá, é uma técnica já conhecida por fazer o quê? Apoptose. Quando eu comecei a estudar criolipólise em 2012, foi a primeira aula que eu dei em Presidente Prudente, o que eu achei super legal, porque era uma técnica que fazia apoptose. Eu li todos os artigos que tinham até 2012, antes de dar minha aula. E o que eu achei legal? Eu já estudava apoptose com ultrassom de baixa. Então, para mim, foi muito fácil entender. Peguei todos os artigos, revisei tudo. Não me ative a ficar escutando as conclusões ou a discussão do autor. Eu fui direto aonde? Na metodologia e fui direto na histologia, nos resultados. Então, as lâminas que eles apresentavam lá, eu procurei ler, eu entender. O que eu não entendo, eu passo para outro fisiologista, alguém que entenda um pouco mais de lâmina do que eu, e ele traduz para mim, depois eu falo de onde veio isso, para não ser uma coisa induzida, porque hoje se fala que, olha, isso aqui é uma lâmina de criolipólise, a pessoa já fala, olha, isso aqui é um processo inflamatório. Então, o que eu achei estranho? Depois de muito tempo, depois de 2, 3 anos fazendo criolipólise, eu ouvi uma história que criolipólise só dá resultado depois de 30 a 90 dias. Que legal, Carlos. Eu não tinha lido isso lá atrás, entendeu? O que eu li aqui, e o que eu vi realmente nesses artigos iniciais, era que a apoptose ocorre de imediato. De imediato eu já tenho o quê? O start apoptótico. A partir do momento que tem o start apoptótico, essa célula já inverte a polaridade, vamos dizer assim, o lado da fosfatidilcerina, e a partir desse momento essa célula é irreversível. Não tem como ressuscitar. Por quê? Porque a apoptose a gente vai chamar de suicídio celular ou de morte inteligente e programada. A célula sabe que vai morrer, ela não vai simplesmente desintegrar, ela vai liberar todo o conteúdo dela aos poucos. E isso é o que está na histologia de todos esses artigos. Então, por que demorar tanto de 30 a 90 dias?
Não sei, se para você demora de 30 a 90 dias, tem alguma coisa errada. Porque para a gente já tem resultado no segundo dia, no terceiro dia, na primeira semana. Por conta do quê? Por entender como que ocorre todo esse processo. Então, assim, esses desenhos de apoptose são de células padrão. Células padrão, ó, o que acontece? Você invibializa a célula e ela começa a perder o conteúdo hídrico. O grande problema do tecido adiposo é que não tem só conteúdo hídrico, tem o que lá dentro? Conteúdo lipídico. Tem triglicerídeo, que tem que ser degradado em que? Em ácido graxo e glicerol. E não é só isso, isso é o resumo da cadeia. Porque ocorre, tudo isso, essa lipólise, né? Ela ocorre onde? Na mitocôndria. Começa a ter uma hidrólise, eu preciso de hidrogênio para quê? Para ativar todo o processo de geração de ATP. Então eu tenho, desse triglicerídeo, eu tenho 3 ácido graxo, eu tenho 1 glicerol. O que mais que eu tenho? Eu tenho 3 moléculas de água e tenho 3 hidrogênio. Tá? Então, o start ocorre onde? Na mitocôndria. O start ocorre na mitocôndria. O start e o fim, é que estou passando aqui, é diferente do meu. O start ocorre na mitocôndria e a mitocôndria também pode ser o fim. Por quê? Quando eu ativo a mitocôndria, ela pode trabalhar ou pode parar de trabalhar. Então, qual foi a BCL2 que foi ativada? A BAX, a BAD, a BAC, a BH3, a BH4, a BH1? São vários fatores ali agindo. Que legal. Se eu ativar a BH, por exemplo, XL, essa célula não vai morrer. Muita gente tem feito isso todos os dias, né, Carlos? Quando começa a fingir que está fazendo congelamento e mata uma meia dúzia de células. As outras simplesmente começam a reforçar fatores de sobrevivência. Células, lugares que um dia sofreram apoptose e o paciente desandou e foram criados novos tecidos adiposos, brancos. Esses tecidos são ricos em apoptótico. São tão ricos em anti-apoptótico que tem 60 vezes mais resistência a processos apoptóticos. Aquele paciente que você fez uma criolipólise, fez 2, ainda está grande. E aí quando você vai fazer a 4ª, 5ª, 6ª vez, parece que ele só dobra de tamanho. Por quê? Que papo furado, né? Falar que a gente faz uma criolipólise, ocorre uma apoptose, essa célula morre e nunca mais volta. Ela não volta. Então não teria mais um gordinho aqui. Todo mundo teria chapado. E por quê? Nosso cliente não está todo chapado. Ah, professor, eu vi resultado, sim. Viu? Eu também vi. E agora voltou. Ah, ela comeu. Claro, ela comeu. E aí? O que aconteceu? Quem armazenou essa gordura? Quem armazenou? Ah, as que estavam lá. Claro que não. Ativaram novas. Então a gente vai tomar muito cuidado com isso. É muito detalhe. Eu vou procurar correr, sair mais do slide e ficar mais dando toque para vocês. Então vamos lá. O primeiro artigo que eu li foi esse mesmo, 2008. Olha lá, do Manstein, do Zelickson, do Preciato, né? Aquela equipe fantástica que só trabalha com luz. Viu, Rodrigo? Só trabalham com luz. Nessa época era só luz. Mas fizeram um artigo, né? Patrocinado lá em partes pela Allergan, pela Zeltic, mas um artigo fenomenal. Por quê? O que você vê aqui? Uma aplicação com placas. E muita gente meteu o pau quando a gente falava que crio de placas funcionava. Não, que absurdo. Hoje tudo vem dentro do crio de placas. Mas, placas, o primeiro artigo, porque não dava para posicionar esse suíno de outra maneira, né? A máquina deles
trabalhava com o sistema CIF. Eles começam congelando muito, né, Carlos? Para poder o quê? Equilibrar e entregar essa temperatura, por exemplo, de -7 na superfície. Estão vendo ali? E a própria histologia deles, olha lá, demonstra que no segundo dia eu já tenho, olha lá, esvaziamento. No segundo dia já ocorreu o quê? Já começou todo o processo de esvaziamento, de saída, olha lá, de conteúdo hídrico, não, de conteúdo lipídico. Em 14 dias, olha que decepção. A célula esvaziando, íntegra. Eu teria que ver um pouquinho mais o núcleo dela, só para ver se ela entrou ou não em apoptose. Mas aqui parece que não entrou, não. Olha lá, e depois de 28 dias, ó, muitas já foram embora, mas tem umas que não foram de jeito nenhum. Alguns erros cometidos aí. Primeiro, se esse cara aqui tivesse, no primeiro dia, o dia que ele foi fazer criolipólise, se ele tivesse feito lipólises, como estaria essa célula? De cara, com volume menor. Então, se ele tivesse preparado o paciente com lipólises dias antes, ou até no próprio dia, na hora que fosse gerar a hipóxia, o congelamento, ele já pegaria as células o quê? Com volume menor. Então, o primeiro erro dele é não ter preparado. Segundo erro, na hora que eu estou fazendo a criolipólise, não importa qual, eu poderia já estar fazendo o quê? A eletrolipólise, fazendo esvaziamento, já ativando o quê? As lises. Qual lise? A lipólise. Porque a minha crio já está fazendo o quê? Já vai ativar a apoptose. Então, é uma grande jogada, é um puta de uma sacada, fazer eletrolipólise junto com o quê? Com crio, independente de estar do manípulo ou não, mas quando está no manípulo, então, acertou na loteria. E olha que legal, essas células do lado que não foram inviabilizadas, sabe por que ela não foi inviabilizada muitas vezes? Por covardia sua. Porque você podia, depois de 48 horas, por exemplo, ter feito quem? O híbridos. Olha, estou dando até curso já para vocês aqui. No que o híbridos iria atrapalhar o processo de apoptose, gente? Pelo contrário, ele iria atingir células que não foram inviabilizadas pela criolipólise. É isso. Para de perder dinheiro escutando os outros. Isso mesmo. Então, erros primários, tá? Que poderia ter gerado um resultado muito melhor. Essa histologia foi com -5. Quando você olhar uma histologia com -7, o resultado como é? Conta para mim. Muito melhor. Porque o princípio é muito simples. Quanto mais você resfriar, mais você vai inviabilizar. Então, quando chega uma máquina para mim, que chega a -15, que eu não vou pôr, né? Eu vou controlar a temperatura da superfície. Mas olha, uma máquina que eu consigo pôr -10 na superfície, vou entregar resultado sempre. Se ela faz eletrolipólise junto, se eu ponho minha máquina de eletrolipólise, estou esvaziando o tecido, estou informando para as outras que eu não preciso dessas células. Você fica tranquilo, que nós estamos o quê? Gastando muito. Eu estou em déficit. Então, eu tenho resultados muito bom a partir do segundo dia. Eu tirei todas as minhas fotos de resultado.
porque eu pensei que a Michelle vinha depois, né? Ia mostrar só o resultado. Aí os resultados. Tá, olha lá. Com menos 7, que coisa mais linda. Olha aqui, com 28 dias não tem quase nada. Então, olha, só que olha esse trem aqui, gigante, grande. Esses não foram viabilizados, nem vão. Mas essa aqui não pode ver com 30 dias, pegando o quê? No máximo que ela poderia ter chegado. Qual era o máximo? Isso aí. Quem vai? Essa, vai terminar de esvaziar. O resto, essa, não foi inviabilizado. Como você perdeu tempo? Você poderia ter entregue esse resultado muito antes, poderia ter inviabilizado as outras, né? Poderia, vamos dizer assim, ter ganho dinheiro. Mas vamos lá. Não adianta ninguém falar o contrário. Quanto menor a temperatura, melhor o resultado. Mais vai inviabilizar. Então, nos primeiros dias, é tudo parecido, gente. Menos 5, 0 graus, 1 grau, tudo igual. Mas como produto final, para quem trabalha só com acrílico, sem fazer mais nada, tem uma diferença de resultado enorme, hein? Uma máquina que só chega a menos 1 e uma que entrega menos 7, né? Porém, 2021, 2020, 2019, 2018, os artigos PubMed todos são com máquina que chegam a 4. Menos 10, não? No tecido superficial. Só para a gente lembrar. Então, tá aí. Quando eu vou fazer uma revisão, os artigos válidos, né? PubMed, os artigos que eu começo a buscar, todos eles pedem para mim menos 10 na superfície por 35 minutos. Só um fala para pôr menos 10, 50 minutos. Então, olha lá, máquina branca, né, Carlos? Protótipo, né? Mal liguei, chegou a temperatura. Se eu ligar aqui o vídeo, vocês vão ver que vai chegar a menos 15, as duas. Termômetro bom. Opa! Mata o que eu estou falando, porque se eu estou falando do termômetro, tanto da termografia como do termômetro, eles estão iguais, estão olhando? Né? Então, até para ferir tem que ter qualidade do termômetro, né? Então, bora lá. Então, ó, tua máquina congela. Tua máquina está dentro do padrão do quê? Dos artigos científicos. Quando alguém falar para mim, nossa, professor, a minha máquina chegou a menos 2. Qual é a referência bibliográfica para mim trabalhar? Cara, é muito difícil para mim adaptar menos 2, menos 3, cara. Difícil. É o Pinto só. O Pinto fala 8 positivo. O Hernan, né? E sua mãe. São os dois juntos. Bora lá. Então, os erros, né? Eu fiz questão de colocar alguns erros aqui clássicos. Isso aqui, para mim e para vocês, todo mundo já sabe que isso aqui existe, né? Então, o erro de congelar, não congelar tudo, achar que o meio congelou, o meio não congelou. Estão olhando? Então, esse erro, a gente não comete esse erro há muito tempo. Como a gente não comete? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com manípulo blindado, um manípulo padrão, depois que eu faço o resfriamento, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou fazer a correção térmica. Isso já é, desde 2012, isso já é mais do que falado. E assim, é só pôr a mão e ver que onde não congelou, não faz apoptose. Qual é o produto final disso? São vários buracos, volta aqui, cara. São vários buracos que ficam no paciente. Então isso aqui é corrigido por correção térmica, por varredura, por arraste, né? Por congelamento total. Então isso dá muito trabalho na clínica, quando a gente está pegando os manípulos que só sugam. Muito trabalho, né? E pô, me chega uma máquina desse tamanho aqui. Essa já é definitiva, né? Lá na minha clínica. Chega uma máquina desse tamanho. Olha que lindo.
Eu já ligo ela nos cabinhos de microcorrentes e trabalho todo o abdômen. 35 minutos, 40 minutos, 60 minutos. Carlos gosta de trabalhar a menos 5, 60 minutos, né, Carlos? Eu gosto de ganhar tempo mesmo. Eu trabalho menos, eu começo a menos 15 na máquina. Quando chega a menos 10, eu estabilizo e dê menos 10 no marcador e deixo ali 35 minutos total. Faço exatamente o que está nos artigos e dá um resultado fantástico. Quando essa máquina chega para mim, ela economizou tempo. Junto com isso ainda, olha, eu ligo eletrolipólise ou microcorrentes, ficou lindo. Ela economizou tempo. Bora lá. Então a apoptose é esse processo mesmo de inviabilização da célula de maneira lenta. Lenta porque é uma morte inteligente, é um suicídio. Eu coloquei bem aqui, uma morte planejada. Né? Então, uma morte tão planejada que o sinalizador de membrana, ele sinaliza direto o macrófago, né? E todas as pesquisas que a gente faz, a gente usa como referência esse marcador, por isso que a gente usa o anexin, né? E olha para que ele serve. Ele serve justamente para fazer o bloqueio à inflamação. Ele inibe citocinas que induzem a inflamação. A fosfatidilcerina, olha, inverte a polaridade quando a célula entra em apoptose. Ela sai de interno para externo. A partir desse momento, a célula é mágica, ela só perde conteúdo. Então, olha só, se eu tivesse esvaziado ela, se eu tivesse feito com que ela perdesse o conteúdo lipídico antes, cara, meu resultado seria amanhã, depois, muito melhor. Então, muitas vezes eu faço isso na hora. Como que eu faço na hora? Eletrolipólise. Quanto que a gente usa? 10 Hz. Vai marcando aí. E isso aqui, eu até apelidei para mim mesmo de blindado. Porque a célula inverteu a polaridade, ela não volta mais. Morreu. Não volta mais. Olha que bonito. Isso é fundamental. Para quê? Para que fator de transformação de crescimento beta 1, né, sinalize e induza resposta anti-inflamatória. Por quê? Porque a apoptose não é inflamatória. E aí vem a LOAP, congela 6 dias seguidos a menos 10, faz perfil, todos os perfis inflamatórios e não acha. E ironicamente, aí ela é irônica, ela fala assim: o meu tratamento de crioexposição é diferente da criolipólise. Irônica, porque ela já sabe o que? Fala. O que ela já sabia? Que apesar de todo mundo falar que é inflamação, ela já sabia que não era. Que falta fisiologia. Na verdade, falta vergonha na cara de pedir um exame, tá? Porque todo mundo aqui pode pedir exame, porque não pede. Não é? A verdade é essa. Fica escutando os outros, mas não pede exame. Fica escutando o Carlos falar aqui, mas não vai tirar a prova. Vai lá tirar a prova, pô. Quanto que... Fala, Carlos, não dá para falar, né? Quanto gastou até agora para comprovar a eficácia disso? Gastou. Quem está gastando é a Dox, não é o Carlos. Eu vou lá e faço de graça. Peço para o convênio, mas faço em mim. Agora eles estão gastando dinheiro. A importância de... O Jadox está polêmico, eu vou polemizar de novo. Sim. Ó, só para mostrar aqui, Carlos. Em 2011, 2012, o Ferraro já mostrava ali, cara, ó, células inviabilizadas retém o quê? Retém
ácido graxo. Células não inviabilizadas estavam cheias de triglicerídeo. Para mostrar assim bonito no slide, a empresa ou o pesquisador tem que colocar do bolso dele. Quanto aqui? Aqui é caro. Esse já é um marcador que eu já nem usa olhei mais. para hoje. Então, mas hoje o que a gente está usando só subiu, porque é tudo em dólar. Só para atrapalhar um pouquinho a alma de vocês, o que o professor está querendo falar é o seguinte: isso aqui eu vou mudando os slides, vocês só vão guardando. Custa caro fazer ciência no Brasil, muito caro fazer ciência no Brasil. Cientista no Brasil vive de bico, fazendo um bico aqui e acolá e vai fazer pesquisa. Poucas são as empresas, e principalmente na área da estética, que vão atrás de pesquisa para buscar as evidências e demonstrar, para ficar um slide bonito e depois ser copiado e colocado um outro nome. Mas enfim, prestigiem as empresas que investem na área de vocês. Parem de investir em pseudociência, em pseudoprofessores, em pseudocursos, em empresas que tratam a estética como submundo da área da saúde. Se vocês se enchem de orgulho para falar que a estética é saúde, comecem a pensar em pessoas e empresas que investem nisso, gente. Isso é muito importante. O que o professor falou, ele me deu esse toque, porque é tudo muito caro. Um exame hoje que se faz de PET-CT, para a gente encontrar esses benditos marcadores para adipócito marrom, você pega um grupo de 50 voluntários, cada vez que você pega o cara e coloca lá na ressonância, né, depois de um acordo com o laboratório de imagem, é R$ 1.500 por paciente. Tem paciente que sofre 12 processos de crioexposição. Então você coloca num N de 50, 12 crioexposições cada um, a R$ 1.500 cada exame. Vocês começam a perceber o quanto que a empresa tem que colocar, e às vezes a gente descobre que não funcionou. Então, só um toque para que o professor faz, e o Tiago hoje falou muito nisso, que daí se perde, né, o que mais valoroso que a gente tem na vida da gente, que é o tempo. O professor Carlos Luiz dedica o tempo da vida dele para lecionar, e para lecionar ele faz pesquisa. Ficou bonito esse slide. Vou voltar ali. Rapaz, vou pegar para mim. Se ficou bonito, foi eu que fiz. Foi hoje de manhã, eu mandei para... ontem eu dei aula. Eu fiquei à noite fazendo esse slide, né? Fiquei à noite fazendo ele. Mandei hoje de manhã para o Carlos, tá? Então assim, aqui é só o toque. Legal também, eu vou contar um negócio para vocês aqui entre nós, tá? O Ferrari, em 2011, Ferrari é italiano. E a gente sabe que na Itália, criolipólise, fisioterapeuta esteticista não pode fazer criolipólise succinta, não, só de placas. Então, se tiver algum artigo italiano aí, você já vai sabendo que é de placas, tá? E o Ferrari é um toque, né? Por isso que muitas vezes o caminho para dar aula para todo mundo é na Suíça, porque na Suíça já está liberado, né? Lá todo mundo, não, tô falando sério, as empresas italianas dão aula na Suíça por isso, para poder abranger mais pessoas. Então a aula na Itália, por exemplo, tem restrições para cada profissional. Então, o Ferraro, o que ele faz lá? O Ferraro ele pega uma crio de placas, que pode ser até a do manípulo, a menor, a FIT, e ele pega a baba, ixi, já estou dando, né, até outros spoilers, que a Dox vai lançar a baba, o líquido anticongelante, por causa do manípulo 2023, 22, né? Ou 23? 22. Por causa do manípulo 2022, mas o manípulo que está com a gente lá há muito tempo, né? Manípulo fantástico, vocês vão acreditar. Vocês vão falar, não, esses caras superaram. Vocês achavam que os lançamentos já estavam ali, vocês, quando chegar, não vou dar spoiler não, mas quando chegar, vai superar tudo que vocês imaginaram. Mas enfim, vamos quebrar o galho que a gente tem? Vamos. Você pode pegar essa baba, né, que ele já vai lançar, jogar e ficar lá com o manípulo. Então isso aqui, quando a Dani foi comigo várias vezes para Portugal lá, a gente chamava de manopla móvel, né, Dani? Era jogar a baba e ficar resfriando o tecido com o quê? Com o manípulo FIT,
né? E principalmente quando você finaliza o tratamento, né? E o que ele fazia, na verdade? Reperfusões. Ele chegava até 5 positivo, 0 graus, até ele chegava a menos 5. O artigo está aí, é só vocês baixarem, né? E ia para o outro lado. Quando ele ia para o outro lado, já fazia reperfusões. Por isso que ele tinha bons resultados também. Só estou falando, né? Só mostrando o que ele fazia. Mas o artigo dele é muito interessante, porque ele faz realmente toda a parte histológica, faz toda a parte bioquímica de criolipólise, né? Então vamos lá, o segredão que eu sempre falo, o segredo da criolipólise, o segredo, né, de todos os equipamentos que fazem apoptose é a ativação de quê? De radicais livres. Ativa a produção de radicais livres de maneira contínua e o próprio tecido adiposo, ele responde com o quê? Ele responde com produção de citocina, que é uma adipocina chamada TNF-alfa. E a partir daí eu tenho toda uma sistemática, toda uma cascata de MCP1, de macrófago, de monócito, de macrófago ativando quem está inativo, que é o NF-kappa-beta, que o NF-kappa-beta que vai ativar a produção de TNF-alfa, e aí sim, né, a gente vai chamar ali do guardião do genoma, ou sei lá, de proteína antitumor, o P53, ele que vai startar todo o processo de BCL2, que nada mais é do que ativação de citocromo C oxidase, ativação de toda a cadeia apoptótica. Então, lembrando, tanto a hipóxia como a isquemia, a chegada do sangue abrupto quando você desliga a tua máquina, isso vai gerar espécies reativas de oxigênio, né? Mais precisamente, a espécie de reativo oxigênio mais gerada por criolipólise é o superóxido. Isso, superóxido, tá? E ele, claro, ele é anulado pela superoxidase-mutasa, mais fatal, ele vai gerar hidroxila. Igual o ultrassom de baixa gera hidroxila, também vai ser gerado hidroxila. E essa hidroxila que vai começar toda a lipoperoxidação, lesão de membrana e start do BCL2, né? Aqui, nesse desenho, você enquadra todas as terapêuticas, até, estão vendo aqui, o cloro, até o cloro da hidrolipoclasia. Bora, né? Por isso que eu passei o slide antes, para todo mundo que tirou foto, marcou, para entender as subfamílias, etc. As pró-apoptóticas e as anti-apoptóticas também existem. Estou ocorrendo as inviabilizações, o trabalho do citocromo, né? A isquemia, a hipóxia, gerando aumento em fluxo de cálcio, gerando aumento de acidose, diminuindo o pH, e tudo isso vai gerar o quê? O sistema apoptótico, né? A gente consegue essas vias de hipóxia, ou seja, o tecido adiposo, ele entra em estado sólido quando ele chega a 10 graus interno. Não adianta, se não chegar a 10 graus no tecido adiposo, ele não entra em quê? Em estado sólido. Se ele não entrar em estado sólido, você não vai ter o quê? Hipóxia. Então, muita gente vem trabalhando criolipólise com o sistema reperfusão. Ou seja, resfria, volta o sangue, forma radicais livres e gera apoptose sim, mas também gera muito processo inflamatório sem necessidade. Então, geralmente isso é máquina que não resfria. Então, máquina que não resfria, você tem que fazer 4, 5, 6 tiradas, né? Você tem que pegar, pôr, desligar, voltar, entendeu? Congelar uma vez, congelar duas, congelar 3 no mesmo local. Então, o nome disso, isso são reperfusões. Essas reperfusões, com certeza, vai gerar processo inflamatório, né? Mas, se tivesse uma máquina que congelasse bem, bastava uma reperfusão para ter resultado fantástico. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, né? Então,
muita gente está usando o segundo recurso, que é o recurso reperfusão, para se ter resultados, né? E esse recurso chamado reperfusão, vou acelerar bem agora. Esse recurso chamado reperfusão, sim, pode gerar uma inflamação transitória. Por isso que quando estiver fazendo crioexposição, não vai fazer o quê? Reperfusão. Vai fazer a desaceleração. Vai imaginar, é triste, hein? Eu vou falar agora, é triste, né, Carlos? Vai imaginar a pedra de gelo. Colocou um pedrão de gelo lá, de cara, a pedra de gelo está menos 15. Então começa a ter a troca, né, de calor com o corpo. Só que começa o quê? De cima para baixo, vai desacelerando, ele vai perdendo o quê? Vai aumentando a temperatura aos poucos. Então, pedra de gelo chega a ser melhor do que máquina que congela pouco. Então, quando eu estou lá dando aula falando de gelox ou pedra de gelo, eu não estou desmerecendo a minha máquina, não. Eu estou falando o quê? Que ou você pega uma máquina que congela mesmo, ou então é melhor uma pedra de gelo mesmo, né, Carlos? Ponto. Eu falei de banho frio hoje. É o banho frio, é isso mesmo. Que lindo isso aqui, cara. Só para quem gosta mesmo. Olha que coisa mais linda isso aqui. Dá uma olhada, que coisa bonita. Tá vendo? Coisa linda. As reações, as defesas, tá? Esse aumento do cálcio, isso é muito legal, né? Olha que coisa mais feia. Estímulos de apoptose insuficiente geram fatores de sobrevivência excessivos. Quando for fazer uma criolipólise, faz ela bem feita. Eu estou sem tempo, vou fazer. Não faça. Faz correto. Porque, é aquele paciente que às vezes perdeu a medida e depois nunca mais perde. Aquele paciente que faz dieta, faz jejum, fala para você, eu já fiz tudo numa clínica e não deu resultado. Caraca, o que você aumentou nele? Você encheu de aipes, né? Então vamos lá. Uma das melhores opções para você trabalhar junto com a crioexposição é a eletrolipólise, né? E um equipamento muito barato é o TENS e a microcorrentes. Então assim, eu escrevi, Couto escreveu, Melo, toda a mesma equipe, Melo, Noites, Melo escreveu eletrolipólise de placas, né? Com gesso e depois ele escreveu, com gesso não, com argila e depois com gesso, meu amigo. Porque o gesso aumenta o gradiente de cálcio. E a mulher, para mim, a maior referência em Portugal em fisioterapia é ela. Noites, né? Coordenadora de doutorado em dermatofuncional lá na Universidade do Porto. Enfim, pode sim, quando alguém fala, só com agulha funciona. Cara, esfrega isso aqui na cara deles. Esses artigos aí nossos, isso não é meu, é da equipe, que nem eu falo sempre pro Rodrigo, né? O importante é que publica o artigo e a equipe publica, nem que não tenha nosso nome, já tá a alma nossa lá, né? Então, funciona assim com placas, funciona assim no manípulo, tá? Olha lá. Foi brilhante a atuação das duas, porque elas falaram assim para mim, por que você usa agulha? É porque eu aprendi assim. Falou, não, se ativa terminações nervosas. Se a função é justamente essa que nós aprendemos, nem sentir precisa, Carlos. E é claro, se você usar uma microcorrente, melhor ainda, porque tem um gerador de quê? De intensidade constante. Então, os eletrodos podem estar distantes, podem estar perto, sempre vai gerar a mesma intensidade. 10 Hz, tá? É o segredão. Bora lá.
10 Hz é o segredo, o Carlos corrige aqui, né? A gente coloca um pouco mais de artigo aí, 10 Hz é o segredo. Olha que bonito ficou esse slide, caramba. Ô Dani, filma pra mim aqui, manda no meu. Filma pra mim, manda lá pra mim no... Caraca. Hã? Ah, não, mas eu gostei dessa... Olha que coisa bonitinha, vai, volta. Faz. Meu sonho é aprender a fazer slide. Verdade, né? Faço slide feio. Então vamos lá, quando chega essa máquina, eu vou lá procurar a palavra-chave que eu procurei, 1.330 calorias. Estou sendo honesto com vocês. Eu procurei 1.330 calorias. Foi a palavra que eu procurei. E a gente encontra de cara um jornal de impacto, né? Uma cara que ela fez, né? E ali começa todo um histórico de pesquisa realmente, né? Que o resfriamento realmente ele pode controlar a obesidade, tanto por lipólise, que ativa a apoptose por isquemia e reperfusão, quanto por uma crioexposição com visão controlada. É claro que eu não fui igual ela, não. Ela tira um barato. Ela fala assim, as que fazem inflamação e as que não fazem, tá? Não, eu não acredito que a nossa criolipólise tradicional faz inflamação, não. É anti-inflamatório, é padrão, é apoptose, né? E aí, a gente vai lá com o artigo da LOAP e começa a ver o histórico do passado, que realmente a exposição ao frio pode gerar o quê? Emagrecimento. Mas o ponto principal é o Lee que dá para mim. Porque a pesquisa, a vida do Lee, né? Do Paul Lee, é produção de tecido adiposo marrom, segundo ele, mas é bege. E aí vem um negócio interessante. Quando o paciente treme, eu tenho consumo realmente de ácido graxo. Eu tenho que colocar ácido graxo na corrente sanguínea. Por quê? Porque o ácido graxo é o combustível do músculo. E o músculo que provoca o aquecimento, quando eu me exponho assim ao frio, sem uma dieta rica em quê? Em gordura, uma dieta rica em carboidratos, não, rica em ácido graxo. Cara, a maioria dos meus pacientes não quer, quando estão emagrecendo, não quer nem ver o quê? Picanha, não quer nem ver lipídios. A maioria entra em jejum intermitente, entra em não sei o que, faz dieta. Então é claro, na hora que eu ligo a criolipólise, esse cara tem ácido graxo circulante, tem muito pouco. Esse cara começa a tremer os dentes. Então isso não é crioexposição. Isso é o quê? Ativação de beta receptores, ativação de adenilciclase. Vamos lá, toda a cadeia de lipólise para ser liberada ácido graxo na corrente sanguínea, para ser consumida no ciclo da acetilcolina, ali, quando encurta a quitina, a miosina, onde a cabecinha, que é a atepase, a cabecinha, aquela língua que tem na miosina, vai para um lado, para o outro, e consome hidrogênio. Então, que muita gente fala, olha, a beta-oxidação, né, do carbono beta, do terceiro carbono, da ligação, do ácido graxo. Então tá, tremeu, é termogênese. Tremeu pode ser até criotermogênese, mas não é criotermogênese adaptativa. O que eu quero é um pouquinho mais além. E aqui vem um negócio que o povo não sabe, né? Amanhã já está nas redes. Mas, enfim. Por exemplo, até
Canela, alho, mentol faz isso. A tremedeira, porque trabalha esses canais, né? Os TRPs, por exemplo. O TRP, esse aqui, por exemplo, TRPA1. Essas são responsáveis pelas tremedeiras. Mas o alvo nosso, ele é um pouquinho mais complexo. Putz, deixa eu voltar. O nosso alvo é esse aqui, ó. O TRPM8. E quando a gente baixar o artigo dele, o que a gente vai ver? Frio intenso. Não sensação de frio. Tá? Então vamos lá. Guarda isso aqui, ó. Essas terminações 8, abdômen e lateral. Então, se tiver um espacinho de congelamento, você quer enganar quem? Cérebro? Não vai enganar. Está um frio lascado, você está no Alpe, o que você faz? O vento está para cá, você vira. Você não bate o vento de frente, você vira. Pode ver, você olha lá o povo com umas roupinhas finas, mas onde está a roupa grossa, aquecendo? Parte anterior, né? Vou acelerar isso aqui. Então, nosso alvo é essa gordura aqui, ó, a gordura branca. Nosso alvo também é essa daqui, ó, a gordura bege. Sabe, você tem gordura bege? Sim, você tem. Só que ela está se comportando como gordura branca. Vou já terminar. E aí o que acontece? Quando a gordura, quando você tem tecido adiposo branco, ele é responsável pelo estoque. Você come que nem um leão. Quanto mais você come, mais o quê? Vai armazenando. Graças a Deus que vai armazenando. Porque senão, como estaria teu sangue? Um caramelo. Como estaria teu sangue cheio de lipídio? Você ia morrer, pô. Eu vi um profissional top da educação física falando assim: nossa, escutei sobre criolipólise essa semana. Falaram que cai na corrente sanguínea. Aí ele, 1, 2, 3, morreu. É claro, morre na hora. Depois ele, falaram que sai com xixi. Aí ele, que dor. E ele tira um barato, né? É o nosso amigo? Eu gosto tanto dele que, né, Rodrigo? Ele é referência bibliográfica em 2 artigos que nós fizemos aqui, que a equipe da Docs fez. É o Paulo Gentil. Só para ele, né, ver que tem gente que escreve alguma coisa certa. E ele escreve bem também, o Paulo Gentil. Mas quando lê bobagem, ele responde como? Irônico, dando risada, né? Então vamos lá. Os caras vão ficar muito nervosos com a gente. Então, tecido adiposo branco armazena gordura. Tecido adiposo marrom é aquele responsável por aquecer, por promover calor. Só que a gente perde esse tecido aqui com a idade. A gente nasce com muito tecido adiposo que marrom, esse lindo aqui, ó, multilocular, cheio de mitocôndrias, e depois a gente ganha esse horrível, né, sem mitocôndrias, só com umas poucas mitocôndrias, que armazena lipídio, unilocular. E olha que legal, as pesquisas demonstram que a gente tem esse aqui também, só que esse aqui fica, eles não são iguais, tem menos mitocôndria, os lipídios são maior, mas ele é multilocular também. E esse cara aqui começa, com o tempo, ao quê? Vou pôr ele aqui já para ficar claro. Ele começa a se comportar como tecido adiposo branco, principalmente quando ele não é estimulado. Quando ele não é estimulado, as funções, as características dele é de tecido adiposo branco. Então ele está aqui e você acha que ele é o branco. Mas se você começar a estimular, ele começa a ter o quê? Funções de tecido adiposo marrom. Ele começa a produzir calor, ele começa a trabalhar ali a expressão OCP, ele começa o quê?
converter energia química em energia térmica. Legal. E como você estimula ele? Ou atividade física intensa, supramáxima, submáxima também, mas a gente prefere supramáxima, né? E exposição ao frio. Por que muita gente abandonou tudo isso? Essas pesquisas lá atrás? Porque achava que não existia tecido adiposo marrom em grande quantidade no corpo, mas existe. Achava que só existia na clavícula, na nuca e um pouquinho na região inguinal. Mas não, existe. O Dr. Pauli demonstra que existe. Mas também agora tem essa possibilidade, existe o tecido adiposo bege em grande quantidade. Só que ele exerce papel de quê? De branco. Mas a brincadeira vai muito mais além. Quando você começa a eletroestimular, quando você começa a fazer atividade física intensa, quando você começa a fazer atividade física, contração submáxima e supramáxima, você começa a diferenciar células mesenquimais. Você começa a ativar o fator miogênico 5. Legal que quando você ativa o fator miogênico 5, as EFP 516 e outros fatores, por exemplo, PPAR, alfa e beta e não gama, sabe o que acontece? Esse tecido mesenquimal, essas células de origem, elas se transformam em quê? Em tecido adiposo bege ou marrom e músculo. Músculo. Células. Satélites. Que legal. Então, o nome desse fenômeno, olha que legal, eu vou falar bem assim. O de ativar o tecido bege, o de modificar o tecido branco para tecido bege ou marrom, porque existe essa hipótese de conversão, sim, e o de ativar fatores de transcrição para células mesenquimais virarem tecido adiposo bege e tecido e músculo, essas três hipóteses, elas voltam agora com artigos, com pesquisa, né? Demonstrando que para isso a gente tem que congelar o abdômen todo, aumentar os ácidos graxos na corrente sanguínea, né? E junto com isso estimular o quê? A contração muscular. Bora lá. Tudo que eu falei num resumo aqui de 2 slides, né? Mostrando os artigos, as possibilidades. E olha só, é a ativação do PPAR não inflamatório. Isso é um detalhe, então não adianta. Estou congelando 10 áreas, pulando daqui, pulando dali, causando reperfusão. Vou ativar criotermogênese? Não. Para você ativar criotermogênese adaptativa, produção de gordura marrom, você vai ter que congelar todo o abdômen. Principalmente, professor, eu tenho só 2 placas, 2 manoplas, pelo menos a região anterior, né? O ideal é o VC10, eu falo isso para o Carlos toda hora, né? Professor, não tenho VC10, tenho VC9, eu também tenho VC9, né? Se vira, congela todo aí, congela o principal, se for o caso na lateral, até põe o Gelox, tá? Só para o corpo entender que está o quê? Friozinho, ou então ar-condicionado, né, Carlos? Mas não cobre o paciente não, filhote. Deixa o paciente o quê? Se tremer não funcionou. Se tremer não funcionou. Se tremer não tem ácido graxo. E aí? Segredão, liga eletrolipólise. Eletrolipólise para que é? Para fazer lipólise. Para
colocar aonde? Depois de alguns minutos na corrente sanguínea, ácido graxo. Pô, tô dando segredo, que a gente não está escondendo nem do primeiro dia, nunca escondemos, né, Carlos? Bora lá. Olha lá. Que lindo. Se você trabalhar tecido adiposo bege ou marrom, você tem produção de calor. Olha lá. Não ocorre fosforização oxidativa quando ativa só as UCPs, quando você tem o quê? Desacoplamento de prótons, né? Que bonito, Rodrigo. Rodrigo tem tudo isso aí, não passa para mim porque o Carlão não manda. O Carlão está segurando algumas coisas aí para mim, mas aí eu tenho que buscar dos outros, né? Então, por exemplo, olha que lindo. Tecido adiposo branco, quando você consegue criar exposição e forma, de fato, né, o tecido adiposo bege, ó, a temperatura basal aumenta de 30 para 32 graus ali em média. Né, Rodrigo? Você não está mostrando para mim isso, né? Isso que eu não sei. Olha que coisa linda, tem que buscar do Paul Lee. O que acontece? Cerca de 50 gramas de gordura branca armazena mais de 300 quilocalorias de energia. A mesma quantidade de gordura marrom, vai consumir essas 300 quilocalorias por dia. Você come e engorda com tecido branco. Tecido bege, você come, vira energia, vira calor, aumenta a temperatura. E é claro, degrada em CO2 e H2O. Lindo demais, né? Crioexposição funciona, crioexposição tem artigo, crioexposição tem referências bibliográficas, né? Não, essa aqui foi demais, essa foto. Tinha uma outra máquina aqui. Você tirou, né? Aqui tinha a máquina da fulana, né? Que ela escreve com uma máquina, mas na clínica dela tem outra. Já viram o jeito que faz isso? Não? Hã? Já viram ou não? Nunca viram? Na clínica dela ela trabalha com uma coisa e vive falando para os outros a outra, né? Na clínica dela tem máquina às vezes modificada, sei lá o que fazem na clínica, mas no dia a dia falam de outra. Essa é uma delas. Posso até falar. O artigo é com uma ADSS, né? Já na clínica dela tem uma Sheva. Quer dizer, duas máquinas completamente diferentes. Mas enfim, a gente manda a gente lá também para fazer tratamento, né, Carlos? E eles passam para a gente o que foi feito, né? Congela o abdômen completo, depois faz eletroestimulação, faz contração muscular com pulso eletromagnético. Esse é o segredo dos franceses. Mas olha lá, congela 8 áreas, porque a máquina dela tem 8 manípulos, né? O que equivale mais ou menos ao VC10. VC10 nós contamos quantas áreas deu dela? Deu 16 áreas dela. 16 áreas, o VC10. Então, na verdade, ela usa mais ou menos o modelo VC9, né? E ela congela 8 áreas, depois ela vai lá e congela mais 4. Mas ela faz sobreposição também, só para entender o que ela faz no artigo. Ela chega a 10 graus nos primeiros minutos, depois ela baixa para 5 graus. Ela totaliza 40 minutos e depois faz mais um ciclo de menos 5 por 40 minutos. Mas ninguém pegou o pulo do gato dela. O pulo do gato dela, porque ela escreve que 40 mais 40, quantos minutos são? 40 mais 40 para ela é 133. Que é a fase de desacelerar. Desligou a máquina, por exemplo, ela deixa lá para voltar a temperatura aos poucos. Ela não tira de uma vez para fazer perfusão. E assim, ela congela 6 dias seguidos, todos os marcadores dela dão negativo, não tem o que?
aumento de perfil lipídico, nem hepático, nem inflamatório. Lindo, maravilhoso. Demonstra realmente o gasto de 1.330 calorias por dia, 3 dias, 4.000 calorias. Refizemos isso, né, Carlos? Toda vez que nós fizemos certinho, tivemos resultado positivo. Por coincidência ou não, 3.990 calorias, tá? Aí é novo, pega aí que ninguém tem. Coloquei ontem isso daí. Falei pro Carlos, cada dia a gente vai pôr uma coisa nova, né? O maior segredo é estimular as terminações TRPM8. TRPM8. Tem ela até no intestino. Tem alguns alimentos que faz você o quê? Produzir gordura bege. Tem fármacos que faz você produzir gordura bege. Tem alimentos que faz você produzir gordura bege. Só que externo, olha que lindo. Eles estão em abdômen e lateral, em flancos. E aqui, Carlos, ó, tá vendo aqui, ó? Eles são estimulados para valer em temperaturas negativas. Pega isso. Ai, professor, mas a gente faz também criotermogênese quando a gente sai no frio a mais 5, a mais 10. Sim. Só que é aquela que treme. São outros receptores. É o TRPA1. O nosso segredo aqui, ó, guarda só entre nós aqui, não vai vazar isso. São os TRPM8, tá? Essa era a novidade que eu queria passar aí para vocês. Esse mecanismo é tão lindo que existe fármaco sendo estudado para isso, né? Estão vendo? Fármacos com ação intestinal, mas a gente está usando no externo. A ação das proteínas desacopladoras, olha lá, ZFP, proteína de zinco 516, e PGCs também, que não deixa de ser um PPAR. Tive a primeira aula disso na vida com a Heloísa Bernardes. Heloísa Bernardes era uma esteticista, nessa época era só técnico, e ela, sei lá se está viva, mas a vida toda dela era falar da possibilidade de transformar gordura branca em gordura marrom. Essa mulher foi tão execrada nessa época que ela foi fazer medicina e ela sumiu, claro. Acho que abandonou a estética, não, porque, né? Tão execrada que foi, porque todo dia ela falava o mesmo assunto. Inclusive até eu abandonei esses estudos, né? Voltamos agora, né? Bora. O nosso, vou terminar acho que aqui, cara, fica melhor. Olha lá. O nosso maior o quê? O nosso ídolo. Porque eu e o Carlos começamos a estudar só ele, né? Cara, eu assisto o filme desses caras aí, você acredita? Como ele vive, o que ele faz. Rapaz, ele está com frio, sabe o que ele faz? Ele se enterra onde? Na neve. Rapaz, coisa mais linda. Mas não para. Ele anda quantos quilômetros por dia, cara? 150 quilômetros por dia. Padrão. Né? E teve um que é o da Disney, né? Que andou 1.100 quilômetros, né? Num dia, para levar as vacinas, né? Até famoso ele, até está na Disney, esqueci o nome dele, Baldo. Gente, vocês não assistem filme, cara, criança? Acho que é Baldo, não é Baldo não. É um negócio assim, né? Então vai lá, ó, estimulação simpática, estimulação, contração muscular e pronto, vou terminar aqui que fica assim, para não ficar muito longo. Amanhã tem treinamento, né? As meninas vão dar para vocês tudo isso. Obrigadão, Carlos, para trazer o próximo palestrante. Ou tá na hora?
Então tá jóia. Não, tá bom, é isso aí. Né? Eu acho que deu para entender bastante coisa, não deu? Segredo, congelar tudo. Segredo, segredo, congelar tudo. Segredo, começa com a máquina no máximo, estabiliza quando chegar na temperatura, quando chegar a menos 10, estabiliza, cai para menos 5 e mantém pelo menos 40 minutos. Então a terapêutica pode ser de 40 a 60 minutos. É agressivo, começa lá em cima, né, Carlos? Chega a menos 10, abaixa para menos 5. 3 dias seguidos é o meu padrão. Outro segredo, não, é procurar não fazer reperfusão. Então, é desacelerar mesmo, para não promover reperfusão. Para o sangue voltar como para aquela região? De maneira lenta. Se ele voltar de maneira abrupta, a gente faz reperfusão, sempre. E se faz reperfusão, é claro, pode gerar um processo inflamatório transitório. Tá? Tem muita importância isso? Não. Mas, porém, esse processo inflamatório transitório que vai gerar, ele pode ativar PPAR gama, ao invés de PPAR beta e alfa. Né? Então, aí teria que ser inibido. Por exemplo, contração de baixa. Então, para não precisar fazer essas inibições, desacelera. Gosto de trabalhar com 10 Hz. Quanto tempo? Enquanto estiver congelando 10 Hz. Olha bem, fazendo eletrolipólise. Se quiser passar de 10 Hz de eletrolipólise para pequenas contrações, também é válido. Pode já dar spoiler? E na clínica, enquanto eu estou fazendo tudo isso, quadríceps está fazendo o quê? Pulso eletromagnético. Essa semana a Paula falou assim, o Carlão falou que está fazendo porque ele viu minhas fotos. Mas não, o Carlão faz primeiro, que ele não conta. A gente vai lá e tira foto de clínica, né? O Carlos não conta nada. Alguém tem pergunta? Quer aproveitar o tempo? Nós compramos a máquina e o primeiro teste foi em mim, né? Certo. Em exposição, né? Que eu ia conseguir. 3 dias foi o máximo, porque eu senti mesmo a dormência e sinto até hoje. A sensibilidade. Exatamente. Eu queria saber se é normal essa sensibilidade durar. Hoje faz 22 dias que eu... Então, qual protocolo você fez? Essa é sempre a pergunta que a gente sempre está fazendo, né? Chegou a menos 10, deixou? Não, foi menos 5. Menos 5, 60 minutos. Sim, 60 minutos. Então, eu estou fazendo exatamente daquela maneira que eu falei. Eu ligo a máquina, menos 15, e vou monitorando a máquina. Eu olho, quando eu vejo chegar a menos 10, eu baixo para menos 5. Quando chega no final, eu desacelero. Se você não desacelerou, você pode ter criado ali apoptose pelos 2 princípios. Tanto pela hipóxia, que vai ter. Gente, como que eu vou descasar apoptose de crioexposição? Não tem como descasar. Com certeza vai ter apoptose nesse sistema, né? Com certeza tem apoptose, mas possivelmente você está sentindo essa dorzinha. Não sinto dor, mas eu sinto assim, tipo uma certa dormência. Sim. Os 5 primeiros dias eu não podia encostar no meu abdômen, porque Então, eu me arrepiava todinha. É assim, ó, por exemplo, nós atendemos já muitos pacientes no padrão, no protocolo. Vocês também, né? Poucos relataram isso. Então, criolipólise eu tenho paciente que eu faço e, vai lá, 1 em 30, 1 em 50 sente muita dor. Então, a sensibilidade às vezes é individual. A gente não vai fugir do efeito adverso. Não é da padrão. por causa disso. Vai acontecer?
Quanto você perdeu? Mais importante isso? 6.200. Ah, finge que ele tá sem dor, porra. 6 quilos. Não, mas ó, tem que observar, porque pensa comigo, a maioria das pessoas vão bater em cima dos 6 dias da LOAP. Como ela faz 6 dias de crio exposição? Eu, por exemplo, não sei quem está fazendo 6 dias, vocês estão? Não. O Adalto? O doutor não veio hoje? Hã? Não está aí o doutor? Não? Professor, só para relembrar, esses dias seguidos, não vai fugir, vocês não vão fugir da ideia de ter que analisar a pele do paciente todos os dias para ver se ele vai continuar não, e não vai fugir também da apoptose, porque senão já pensou, né? Você está dando aula de criolipólise, falando que faz apoptose com -5, aí tu vai lá e faz -10, -5, 3 dias seguidos e não tem apoptose? Claro que tem. É aquele tal do benefício multiplicado. Sim. As células que estão em contato direto com as placas de congelamento vão ser inviabilizadas pelo congelamento. Sim. Só que o outro efeito da exposição continuada é o que vai gerar o Brown. Eu vou falar uma coisa que eu tenho visto, que é assim, não é hipótese, eu tenho visto, mas a gente tem que publicar, né? Pensa comigo, os primeiros dias você vai consumir, olha para mim, que você ativa o tecido adiposo bege pré-existente. Você vai consumir, vai degradar qual triglicerídeo? O das outras células ou dele mesmo, que está armazenado dentro dele? É claro que é o dele. Então, muitas das vezes, cara, essa primeira sessão não é aquele negócio louco, primeira sessão. Muitas vezes a primeira série de 3 perde, sim, 3 quilos, 2 quilos, 1,5 kg, que seja. Mas quando você partir para a segunda série, aí você vai ver o que é perder. Quando você repete a série? Simples. Qual é o segredo da gordura bege? Consumo de energia, produção de calor, aumento de massa magra. Cara, ele fala que em 6 dias começa a ter aumento de massa magra, o li. A LOAP, a gente começa a ver no segundo dia. Agora vamos comigo. Quando eu vou repetir a sessão? Quando o meu paciente parar de quê? Parar de perder peso. E quando o meu paciente parar de quê? De ganhar massa magra. Então, tenho visto pessoas com 1 mês que fez aquela exposição ainda perdendo, né? A minha paciente, como a gente chama? 0, né? A minha paciente 0 saiu de 117, está com 80. Mas isso não é nada, porque olha, ela saiu de 117 e foi para 90 em 1 mês e meio. Agora já fazem 4 meses, ela está com 82. Então, na verdade, você vê, era muito legal ter publicado a evolução do primeiro mês, né, Carlos? Mas vamos comigo. Quando ela repete? Quando ela fala para mim, olha, parei de perder medida. Quando eu faço a bioimpedância e vejo que a massa magra diminuiu. E assim, eu tenho um aluno, vocês estão aqui, que fala para mim, cara, meu sócio é fisiologista, é educador físico, ele que faz as bioimpedâncias também está ficando maluco. Ele diz que não aguenta mais, ele vai rasgar o diploma, ele vai rasgar o conhecimento, porque ele não aguenta mais olhar para a impedância e ver o quê? Aumento de massa magra. Gente, fala para mim. Aumento de massa magra com quem? Com crio? É difícil, hein? É difícil até de engolir, não é não? Eu acho. Só estudando e vendo o que ocorre mesmo, porque senão eu não engoli isso não. E vou falar uma verdade, a gente faz a contração muscular,
a gente faz, né, Carlos, a condução muscular, porque a gente sabe que é melhor. Mas quem está fazendo só a eletroestimulação, a eletrolipólise e o congelamento está dando resultado. Agora, vamos pensar um negócio. Gente, Eu perdi 22 quilos. 22 quilos. Eu perdi de coração, né? Eu perdi 10. Aí eu comecei a viajar, e não sei o que, eu ganhei 3. Mas ainda tem... Você se adaptou, vai ter que induzir de novo. Eu não estou fazendo. Agora eu resolvi só fazer pulso eletromagnético, né? Mas, cara, não é nada, a calça está caindo, velho. Está caindo, né? Mas não está do jeito que eu queria, né? Eu queria jogar fora o terno, comprar uma calça nova. Mas de coração, toda hora que eu vou... Ó, por exemplo, falei pro Carlos, minha máquina está lá funcionando o dia inteiro. Ontem funcionou o dia inteiro. Sábado e domingo eu estava dando aulas, a máquina funcionando o dia inteiro. Cara, na boa, estou ganhando dinheiro com a máquina. Essa é a verdade. Estou ganhando dinheiro com a máquina. E quando você ganha dinheiro com a máquina, você tem tempo para você? Às vezes não. Estou ganhando dinheiro com a máquina. Tem nada de errado nisso. Né? Loap está ganhando um dinheirão na França com uma clínica para novo emagrecimento. Ela patenteou a criotermogênese, ela patenteou na Europa, né? Eu não consegui pegar na Europa, porque ela já tinha patenteado. Eu só patenteei aqui no Brasil. Mas eu e o Carlos, eu patenteei, né? Eu registrei. Mas não registrei para encher o saco de ninguém não, gente. Eu registrei para falar para você usar. Antes que alguém vai, registra e se aposse. Consegue entender isso? Então quem pode usar? Todo mundo que está aqui. Olha, cara, eu gastei meu dinheiro para você ter o direito de usar um nome antes que um aproveitador venha e pegue. Estão entendendo? Gravou isso, né? Falei que você pode usar. Não foi isso que eu falei? É meu, mas todo mundo pode usar. Como também hidrocriolipólise. Hidrocriolipólise eu registrei, peguei o nome para mim e depois nem liguei mais. Por quê? Para virar domínio público, para todo mundo poder usar sem as pessoas encher o saco. Professor, posso falar de outro assunto? Enquanto a gente estava estudando sobre o processo de Browning, durante os estudos apareceu sobre as naipes. Isso. Quando teve aquela modelo que teve hiperplasia, como é o nome dela? Linda. Isso. Uma repórter do UOL me ligou. Ela queria que eu literalmente descesse o cacete na máquina que a moça fez o procedimento. Você vai passar isso aqui, né, Carlos? Os resultados. Esse é o resultado da doutora Michele Favarello. Isso. Acho que eu não errei o nome dela. Doutora Michele, amiga nossa. Eu queria estar aqui mostrando as naipes para vocês. Deixa eu ver. Só para finalizar, essa repórter queria me ver falar sobre a máquina da Q-Sculpting, quando na verdade a Q-Sculpting é a única marca que tem controle sobre cada procedimento que faz. Então a repórter do UOL queria me ver falar mal da marca, quando na verdade o que a gente viu aqui hoje é que a Crio Meia Boca e as associações malucas e erradas os grandes responsáveis por haver hiperplasia paradoxal. Nós não sabemos de fato a razão pela qual isso acontece, mas há fatores que são contribuintes. Metodologias malucas, máquinas porcaria, é uma delas. Então, na verdade, a gente tem que inibir direto. Esse cara aqui, ó, né, que é o fator de crescimento fibroblasto 21, a gente tem que estudar. Olha, tô dando para vocês assim, o que ninguém deu. O único artigo que fala de apoptose
em tecido adiposo, ele abre um mundo da pesquisa, é essa mulher aqui, tá bom? É ela. Muito professor doutor, muito PhD, muito pós-doutor, nunca leu isso e fala um monte de bobagem sobre o quê? Sobre a apoptose, tecido adiposo. Pronto, tá aí, ó. Abri. Tá aberto para vocês. Quem quiser ler, vai ler. Né? Tá aí. Tá? Olha que lindo, né? Contração muscular, que o Carlos já deu, né? Ativação de BCL2, de BAC, BAS. Eu também falo que ativa BAD. Olha lá, aumenta o gradiente de cálcio ali no retículo endoplasmático. Cara, 10 Hz, contração muscular, contração contínua. Pô, é muito bom, é muito bonito isso daí. Fazer RF depois da crio, é isso mesmo, professor? Não, ativa fibroblastos. Se ativa fibroblastos, ativa PPR. Pode. Gama. Então, tu faz outro dia. Gente, ó, esquece, ó, não vamos misturar o assunto, né? Se tá trabalhando com o quê? Com criolipólise. Esquece agora a criosposição. Criolipólise, terminou, faz máquinas que inibem PPAR. Resultado de cliente, tá? Trabalha com o quê? Trabalha, por exemplo, com tração de baixa, trabalha com ozônio, trabalha com carbox. 2 dias depois, ó, se você já bloqueou o tal do PPAR, relaxa. 2 dias depois, faz híbridos. 2 dias depois, faz ultrassom de baixa. 2 dias depois, faz o que você quiser. Pode fazer as rádios, faz a criofrequência, faz andros. Agora, no dia, ó, eu fui um dos primeiros a falar de associação. Tem profissionais bons que começaram a falar também, que a gente não pode esquecer. Mas assim, única coisa que eu não gosto no dia da crio, vou ser bem sincero, é a rádio. Ó, rádio antes. Se o primeiro efeito da rádio antes, o primeiro efeito da rádio é quebra da lisina, prolina e glicina, desnaturação térmica, desnaturação da proteína, né? Quebra da tripla hélice. Se eu faço ela antes e depois vou congelar, pô, eu vou ter um edema subcutâneo muito mais fácil de ser o quê? De virar uma pedra de gelo. Então eu não faço antes. Depois eu não faço. Por quê? Cara, eu tenho fatores carreadores de ferro aí, né? Macrófago carreando ferro. Eu tenho rotação do M ali para isolar a hidroxila, para isolar o superóxido, né? Eu tenho rotação do M, eu tenho rotação de ferro, eu tenho presença de ferro. Aí eu vou aquecer para promover o quê? Uma reação de Fenton, ativar, né, hemosiderina, ativar epsidina. Sabe aquelas manchas que aparecem depois de uns dias? Pode ser isso, pode ser o calor depois, as loucuras de aquecer depois da crio. Porra, sai dessa vida, né? E outro ponto também top, é isso que o Carlos falou, né? Eu ativar fatores transcricionais que multiplicam fibroblasto. O fibroblasto, ele está ali, ele pode se transformar também em quê? Em adipócito. O estímulo já foi dado. Pô, quando você congela, quando você resfria, quem entra em hipóxia? Quem tem lipídios, tecido adiposo, fibroblasto, pré-adipócitos, lipoblasto, eles não entram em estado sólido. Eles não têm lipídio, mas eles são estimulados sim. E simplesmente, o que pode acontecer? O mais simples é o paciente engordar depois de uns meses. Por quê? Porque foi ativado o pré-adipócito e se diferenciou em adipócito branco.
Ah, professor, mas geralmente ocorre um negócio lindo. É? Qual é? Ah, o fibroblasto diferencia. Isso. E aí tonifica o tecido. Puta, que bom. Mas e se os dois forem diferenciados? Tanto o fibroblasto como o tecido adiposto, e eles se entrelaçarem entre si, aí vai virar quem? Linda evangelista, né? E o que acontece no mundo? Você baixa artigo 2021, 2020, você tem raiva, porque só falam do quê? Hiperplasia, 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 a não notificação, e assim, os artigos gostam de falar que a única máquina que não gera isso, qual é? É a deles, a empresa que paga. E aí começa a complicar, gente, sabe por quê? Quando começam a ler os artigos, eu fico pensando no juiz e no perito, dois caras que odeiam a gente, né? Assim, né? Cara, se ele baixar os artigos da PubMed, nós estamos lascados, porque a referência deles é menos 10 durante 35 minutos. Se você faz menos que isso, ele pode alegar que você está enganando o consumidor. Se você faz mais que isso, ele pode falar que você está lesando. Cara, é difícil para a gente, por isso que a gente tem que escrever artigo. E aí, como que eu vou escrever artigo? Todo mundo pede para mim escrever artigo, né, Rodrigo? A gente ganha o quê? A gente ganha plágio. Então, quem escreve artigo realmente é o pesquisador, mas o artigo, vamos dizer assim, mais embasado, o artigo que mais tem marcadores, tem custo em estética. Se eu levantar agora a mão na faculdade, na universidade, e falar, ó, quero escrever um artigo das BCLs para tratar câncer, oncologia, aí eu tenho apoio, né, Rodrigo? Mas se eu falar que é estética, eu tenho um chute da universidade. Tomo um bico, como eu já tomei tantos na vida de universidade. Cara, eu nunca tive um apoio de universidade para escrever um artigo. Todos os animais, tudo que eu fiz foi do meu bolso. Quando não é do meu bolso, é de empresas que querem, assim, uma resposta. E vou falar. E se a resposta for negativa, você tira de linha, não tira? Ele tira. Não sei se o sócio tira, mas ele tira. Por isso que a Doxy não adota como critério das pessoas que vêm aqui falar aqui na frente o número de seguidores do Instagram, mas é a relevância como pesquisador. Número de seguidor no Instagram não significa absolutamente nada. Ajuda, né? Vamos lá. Eu tô brincando, né, Carlos? Mas, ó, a realidade é essa. Como a gente queria escrever muito mais artigo, né? Como a gente queria resposta, mas todas as respostas são caras. E aí quem paga? É complicado demais. Tem hora que eu vejo, eu fico feliz da vida, eu já terminei. Eu fico feliz da vida, né? Quando eu vejo, por exemplo, o doutor não tem, não? Doutor Adalto? Não tá. Não? Deve ter almoçado. Quando eu vejo, por exemplo, um médico falar, olha, eu posso prescrever para quem tem convênio e a gente fazer um artigo onde o custo maior, né, fica por conta do paciente, como a LOAP. A LOAP só, todos os exames dela, quem pagou foram os próprios pacientes, foi o convênio. Então é mais fácil de escrever assim. Agora, quando tem um marcador, é difícil. É que nem o artigo do Andros, né? Teve só o transporte do animal, né? Foi 30 mil reais, é isso? Porquinho que deu problema, né? 30 mil reais o transporte. Aí imagina, como que o pesquisador vai fazer isso? Pagar é muito complicado. Gente, pergunta, os 5 minutinhos ainda que faltam. 6 quilos, então, tá bom. Mestre, obrigado, viu? Obrigadão.
Obrigado, gente.